Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1 em diante, diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia passado por ali. Ou melhor, haveria de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Eu gosto muito dessa passagem, é uma passagem muito conhecida. E o tema de hoje, o nosso bate-papo de hoje, é acerca de relacionamento com Jesus. Relacionar-se com Jesus. Me chamou a atenção esse texto porque tem 3 pontos aí que são bem fortes. Primeiro ponto, Zaqueu ele se considerava pecador, né? O primeiro obstáculo, ele era um pecador, um publicano. Publicano estava na categoria de pecadores que os líderes do templo, né, repudiavam, não queriam aproximação, não queriam papo. Então ele, por ser um pecador, já tinha essa dificuldade de se aproximar de um homem santo como Jesus. Segundo obstáculo que nós lemos aqui no versículo 3, né, o segundo obstáculo era a multidão. Ele não tinha como chegar até Jesus porque Jesus era cercado por uma multidão, ou uma multidão o impedia de se aproximar de Jesus. E o terceiro obstáculo é que ele era de pequena estatura, né? Então não dava para ele enfrentar a multidão. Mas o que me chama a atenção é que ele tem uma criatividade, ele queria ver Jesus. Então o ponto principal aí é querer ver Jesus, querer ter uma aproximação de Jesus. Nós vivemos numa sociedade que nós encaramos e enfrentamos esses pontos todos. Primeiro, a nossa culpa interior, né? Nós nos achamos muito pecadores para nos aproximarmos de Jesus. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, né, as multidões à nossa volta que nos impedem de se aproximar de Jesus. E essa multidão ela pode ser entendida, compreendida de diversas formas. Pode ser o seu trabalho, pode ser os amigos, pode ser a família, pode ser as dificuldades. São coisas que te impedem, né, que roubam, tomam o seu tempo ou tira a sua oportunidade de se aproximar de Jesus. O terceiro ponto, pequena estatura, quer dizer, eu sou limitado, eu não tenho como, porque eu tenho limitações no caso aqui, físicas, né? Então, às vezes a pessoa tem limitações físicas, ou tem limitações financeiras, ou limitações sociais, ou limitações psicológicas, e aí você vai ver aonde você se encaixa nesse aspecto. É interessante que quando nós lemos a Bíblia, tem versículos que parecem enganação. Por exemplo, pede e dar-se-vos-á. Eu, como cristão, né, há mais de 30 anos, não é fácil assim. Não é só pedir que você vai receber. Não basta você pedir, né? Para você pedir alguma coisa para alguém e receber, você tem que, no mínimo, ter um relacionamento com essa pessoa. E no caso de Jesus, você também tem que ter um relacionamento. Se é pedir alguma coisa para Deus e você não se relaciona com Deus, não tem como Deus te ouvir, não tem como Deus te atender, né? Então, um aspecto do pedir e dar-se-vos-á é relacionamento. E é o tema de hoje, é o tema da nossa palavra de hoje. Relacionamento com Deus. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de relacionamento. Para ter um relacionamento com Deus, você não precisa de uma religião, você precisa entender primeiro quem é Deus, o papel de Jesus para a humanidade e a sua posição nisso tudo. Então, para se relacionar com Jesus, você tem que dedicar um tempo para Ele por dia, quer seja através da sua oração, através da leitura da palavra de Deus,
A Bíblia, muitas pessoas não acreditam na Bíblia, mas é o livro que nos apresenta a Deus. Então como é que eu vou me relacionar com um ser sem usar como fonte o livro que nos apresenta ele, né? Então fica aí, fica a dica. Como é que a pessoa que não tem tempo de se relacionar com Deus vai pedir alguma coisa para Deus e receber? Então, no caso de Zaqueu, Zaqueu queria vencer primeiro essa etapa, primeiro essa dificuldade de relacionamento. Ele queria ver Jesus, ele queria ter um contato com Jesus, ele queria ter uma aproximação de Jesus. E é interessante que o interesse de Zaqueu não era a riqueza, como muitas igrejas pregam hoje. Zaqueu não estava querendo dinheiro, porque ele tinha dinheiro. Zaqueu não queria uma casa bonita, porque se ele tinha dinheiro, com certeza ele tinha uma casa bonita. Zaqueu não queria bens materiais, ele queria se aproximar de Jesus. Então tá aí uma dica, né, para aqueles que pregam a teologia da prosperidade, oferecendo fortunas, bens materiais, para que você venha para Cristo, né? Não, você não tem que vir para Jesus por causa de bens materiais. Zaqueu não estava procurando Jesus para ter bens materiais, porque ele tinha tudo. Ele queria a pessoa de Jesus. E o interessante é que ele começou a pensar como ele venceria esses 3 obstáculos. Primeiro, o pecado, né? O pecado interior, a culpa. Segundo, a multidão, as muitas coisas à sua volta, né? A profissão que o impedia de se aproximar de um homem santo, as muitas pessoas. Ele não era bem quisto pelas multidões, né? Porque ele era um cobrador de impostos, o próprio trabalho dele, enfim, ele tinha essa, vamos usar o termo, multidão de situações que o impediam. Terceiro ponto, limitação física, né? Ele era de pequena estatura, não tinha como ele entrar no meio de uma multidão e se destacar para ser visto por Jesus. Talvez a sua limitação não seja física, talvez a sua limitação seja psicológica. Mas você está me chamando de maluco? Não, eu estou dizendo que às vezes você, no seu intelecto, você acha que Jesus é inatingível. Isso te põe numa limitação. Talvez você raciocine demais ou racionalize demais a relação com Jesus. Se vê numa desvantagem, até mesmo. Por quê? Porque no seu subconsciente ou no seu racional você acha que Jesus é inatingível, né? Então você tem suas limitações. Ou limitação espiritual, é aquela pessoa que olha para si e fala assim: eu sou pecador, eu não posso, Deus nunca vai olhar para mim, né? Então Zaqueu tinha esses 3 problemas, né? Um problema físico, um problema ao seu derredor, que eram as multidões, e a culpa que ele carregava pelos pecados cometidos. Mas olha que coisa incrível, ele falou: bom, se eu conseguir pelo menos ver Jesus, para mim já está bom. Eu vou subir numa figueira, né, e vou tentar ver Jesus na multidão. E para surpresa dele, ele subiu na figueira e Jesus logo em seguida estava embaixo da figueira, olhando para cima e chamando ele para que descesse, para que os dois pudessem ter essa aproximação. Eu quero que você guarde isso. Quando você quer, quando você deseja, ou quando você realmente precisa de ter esse contato com Jesus, não olhe para o pecado, não olhe para a multidão e não olhe para as limitações que você tem na sua vida. Procure uma figueira. Isso é de modo figurativo que eu estou falando. Procure uma forma de você se elevar acima do seu pecado, acima da multidão e acima das suas limitações. Suba na figueira, né? Crie na sua mente uma figueira, crie na sua mente uma escada, crie na sua mente um monte onde você possa subir para se relacionar com Jesus. E olha que coisa interessante, foi ele criar essa solução, e Jesus, ele não precisou ir até Jesus, Jesus veio até ele, e Jesus certamente virá até você e ele vai dar início a essa relação tão maravilhosa, tão preciosa que você precisa para ser feliz. Jesus hoje está olhando para você, aí na tua figueira, na onde você subiu para ter contato com ele. Eu não sei se é na figueira da oração, na figueira do quarto trancado, onde só você e ele podem se relacionar, mas o fechamento dessa história é que Jesus foi para a casa de Zaqueu
E chegando lá, Jesus comeu, bebeu, e por fim olhou para Zaqueu. Zaqueu sentiu que havia de fazer um conserto, né? Se arrependeu dos seus pecados. Ao primeiro passo, ele se arrependeu dos seus pecados. Segundo passo, ele quis resolver o problema com as multidões. Darei metade dos meus bens para as pessoas que eu prejudiquei. Então ele resolveu o problema com as multidões, né? E o terceiro ponto, ele se dispôs a Jesus, quebrando toda a limitação física, psicológica ou espiritual que ele tinha. E ele ouviu a frase mais desejada da vida de um ser humano: hoje a salvação entrou na tua casa. Hoje a salvação entrou na sua vida. Basta você querer. Se você quiser, mostre que você tem a intenção e o desejo de se relacionar com Jesus. Suba na figueira, crie uma figueira no teu coração, suba nela e Jesus estará logo embaixo te chamando para ir à tua casa. Essa é a palavra que Deus nos deu nesse domingo agora, dia 17, e ela é uma palavra muito preciosa. Quando Jesus me deu essa palavra, eu fiquei muito emocionado, me tocou muito fundo ao coração e eu até me emociono quando eu lembro da forma como Jesus falou comigo acerca dessa palavra. Eu sou esse Zaqueu, você é esse Zaqueu, e há muitos Zaqueus espalhados pelo mundo que precisam ter esse contato com Jesus. Um beijo no teu coração, foi muito bom estar com você, que você tenha aí uma ótima semana na presença de Deus.